Você já passou por alguma injustiça na sua vida? Nós sabemos que todo mundo comete erros, mas em se tratando de injustiça, a injustiça está muito mais relacionada com a atribuição de uma injustiça, de algum erro a uma pessoa inocente. Isso que define mais a injustiça. Por exemplo, se alguém te julgou mal por alguma coisa que você não fez, atribuindo uma característica, algum defeito, alguma coisa que você sabe que você não tem, ou te chamando de algum nome, de alguma coisa que você sabe que não tem nada a ver com o seu jeito de ser, de repente por uma má interpretação de alguma coisa que aconteceu, ou pior, às vezes alguém cometeu muitos erros contra você e você se sentiu ferido ou ferida, e ainda por cima recebeu toda a culpa sobre você mesmo, sobre você mesma, fazendo com que todos ao redor pensassem mal de você, ou seja, atribuindo um erro dessa pessoa sobre você como se o erro fosse seu, ou enfim, alguém ficou contra você sobre algo que você não é, ou sobre algo que você não fez de errado. Muitas vezes você sendo vítima de alguma situação muito horrível, vítima de erros muito feios de alguma pessoa, e essa pessoa ainda fez com que você se sentisse culpado ou culpada dessa situação que essa pessoa te causou. Você já sentiu alguma coisa nesse sentido? Você já se sentiu injustiçado dessa forma? Se sim, eu gostaria muito que você compartilhasse com as outras pessoas que fossem ver aqui nos comentários, para que a gente possa ser bênção, né, e ajudar uns aos outros a superar essa situação também, assim como é o objetivo desse vídeo aqui hoje, ajudar você a enfrentar com algumas dicas, com alguns versículos bíblicos, com algumas mensagens que vêm do coração de Deus para você, para que você lide com essa sensação de injustiça que você sofreu. Bom, para mim, esse é um dos piores sentimentos, porque eu já passei por isso e eu sei como que é me sentir injustiçada. Muitas vezes sendo vítima de erros dos outros e ainda ter que passar pela situação de ser vista como a culpada daquele erro que eu tanto sofri. Então, assim, eu sei que muitas pessoas já passaram por isso também. Para mim é um dos piores sentimentos que existem. Então, a primeira coisa que eu gostaria de te dizer é, gente, o mais óbvio, existe injustiça maior do que a que Jesus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo passou? Gente, não existe, não é? Ele foi justamente assim a maior vítima de uma injustiça. Por quê? Porque além de atribuírem todos os erros das outras pessoas sobre ele, que ele era puro, inocente, ele era santo, ele era verdadeiro, ele era o próprio Deus aqui na terra, além dele ter sido vítima de todos esses erros que na verdade eram erros dos outros, as pessoas difamaram ele, falaram que ele era aquilo que elas eram, fazendo com que todos pensassem mal dele, chegando no fim à crucificação. Por quê? Porque ele sofreu a maior injustiça. E além disso, ele teve que se doar para essas pessoas. Ele se entregou e salvou essas pessoas. Então, assim, além dele passar pela injustiça, pelos erros dos outros sendo atribuídos a ele ainda teve que perdoar, ele teve que salvar essas pessoas, ele mostrou amor, né? Na verdade, ele fez isso porque ele é puro, ele é santo, ele é o próprio amor, e ele fez isso de boa vontade, de pura vontade. Só esse exemplo, né, já seria suficiente para acalentar o seu coração, para te confortar nessa situação, para você perceber que o próprio Deus passou por isso. Então, quem somos nós, né? E sabendo disso, a gente se sente mais confortado, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós sofremos como ele sofre como nós que somos cristãos, nós seguimos os passos de Jesus e sofremos e enfrentamos muitas vezes as mesmas batalhas, né? Muitas vezes. Mas como se não bastasse esse maior exemplo, né, que eu dei, ainda tem outros exemplos que a Bíblia mostra de personagens bíblicos que passaram por momentos de muita injustiça, né? Um dos exemplos mais emblemáticos que nós temos na Bíblia também é o exemplo de Daniel. Daniel estava prestes a ser jogado na fornalha, né, pelo rei Nabucodonosor, e o rei Nabucodonosor fala para que eles não adorem ao único Deus, ao Deus de Daniel. E ele falou: se você não adorar os deuses que eu quero e deixar de adorar esse Deus seu, você vai ser jogado na fornalha, vocês serão jogados na fornalha. E Daniel falou o seguinte: meu Senhor,
nós não iremos nos defender. Gente, isso é muito lindo. Daniel disse que ele não iria se defender daquela afronta, daquela ofensa, daquela injustiça, porque o rei estava querendo que eles fizessem algo que eles não queriam fazer, que não fazia parte de quem eles eram. E ele falou que eles não iriam se defender. O que a maioria das pessoas fazem, né, quando passam por injustiças, é justamente se defender e tentar a todo custo ir lá e esclarecer a situação e falar: não, mas eu não tive culpa disso, vou lá falar com o fulano, porque o fulano é importante, ela é influente na minha igreja, e com certeza essa pessoa está pensando mal de mim por culpa do fulano, por culpa da fulana, que está falando mentiras ao meu respeito, eu vou lá me defender, eu não vou deixar isso barato. A maioria das pessoas faz isso, mas a verdade é que nós temos o nosso Deus, o Deus da justiça ao nosso favor. Nós não precisamos nos defender. Daniel mostrou isso. E Deus honrou Daniel e seus amigos. Eles realmente foram jogados, lançados na fornalha, mas não aconteceu nada com eles, porque Deus honrou tanta fidelidade, né, de Daniel e seus amigos a Deus, tanta confiança de que Deus era o Deus deles e que Deus ia livrar eles. Outro exemplo também conhecido é o exemplo do rei Ezequias, que é o rei de Judá, um dos reis mais retos, né, que existiram em Judá. Ezequias era um rei justo, ele andava com Deus, a Bíblia relata isso muito bem, que Deus esteve com ele a vida dele toda, ele foi muito justo, foi muito reto, fez as coisas todas certas, mas teve um momento da vida dele que o rei da Assíria quis atacar, né, Judá, o reino de Judá, e então Ezequias foi muito injustiçado. Por quê? Porque teve um momento da vida de Ezequias que ele simplesmente falou: não, eu não vou mais servir ao rei da Síria. Inclusive, ele expulsou o povo de lá e não queria mais servir ao rei da Síria. E o rei da Síria ficou muito revoltado com isso, porque o rei da Síria queria dominar o reino de Judá, né, que estava naquele momento nas mãos de Ezequias, e foi atrás, né, de Judá, atacar Judá. E o rei Ezequias pediu perdão, falou: olha, eu errei, peça o que quiser que eu vou te oferecer, eu errei. E o rei da Síria exige um monte lá de tributos para que ele perdoasse. Então o rei Ezequias vai lá e paga todo aquele ouro, toda aquela prata que o rei da Síria pediu. E mesmo assim o rei da Síria resolve atacar Judá. E como se não bastasse, o rei da Síria difama o rei Ezequias perante o povo todo ali ao redor, falando o seguinte, falando que, gente, não acredite no que o rei Ezequias está falando. Ele está falando que o Eterno, que o Deus, né, o Senhor de vocês, vai livrar vocês dessa guerra que eu estou fazendo aqui, mas Deus não vai livrar vocês. Quem é esse Deus que pode livrar? Por acaso vocês já ouviram falar que esse Deus aí de Israel já livrou alguém dessas guerras que nós estamos fazendo aqui, ou de alguma guerra? Não, parem de acreditar no rei Ezequias. E difamou ele, sendo que ele era uma pessoa extremamente justa. Ele estava com Deus, Deus estava com ele. E ele teve que aguentar isso, né? Essa afronta das pessoas ouvirem o rei da Síria dizendo que ele estava errado, que ele não podia confiar nesse Deus, nosso Deus, né? Então ele foi muito difamado, muito injustiçado com tudo isso. Além dele ter sido enganado, ele ainda foi difamado perante todo o povo. Mas, mais uma vez, Deus honrou a vida do rei Ezequias. Assim como honrou Daniel, também honrou a vida de Ezequias, livrando ele de todo aquele ataque e salvando então o reino de Judá. E enfim, o que eu quero dizer com isso? Eu não estou querendo garantir que Deus vai te livrar de uma injustiça, que Deus vai fazer com que você seja restaurado dessa injustiça que você sofreu, no sentido assim de que Deus vai fazer com que todo mundo saiba a verdade. Não quer dizer que Deus vai fazer com que tudo fique muito bem para o seu lado, eu não estou garantindo isso. Embora a Bíblia mostre esses exemplos, né, que Deus honra essas pessoas que foram fiéis e que não ficaram ali se revoltando e querendo provar que estava certo e tal. Não, todos eles se humilharam perante Deus. O rei Ezequias se humilhou perante Deus para pedir ajuda. Pediram ajuda para quem? Para o rei da justiça, que é o nosso Deus. Ele é nossa justiça, a nossa vingança. Tudo está nas mãos de Deus. De alguma forma, Deus vai tirar proveito e vai te honrar de alguma forma. E outra, você pode se confortar nas seguintes palavras que a Bíblia diz. Jó, no capítulo 13, versículo 10, Jó diz o seguinte para as pessoas que cometem injustiça: se vocês forem injustos,
mesmo em segredo, ele certamente os repreenderá. Então essa é uma mensagem para aqueles que cometem injustiça. Então você pode se tranquilizar nessa palavra, porque você pode deixar nas mãos de Deus. Deus está cuidando de tudo. Outra palavra muito importante para que você se conforte está em Provérbios capítulo 12, versículo 17, que diz: quando a verdade é dita, a justiça é feita, mas a mentira produz a injustiça. Gente, quantas injustiças são feitas com base na mentira, como a difamação de alguém, né? Mentindo sobre aquela pessoa, atribuindo características que aquela pessoa não tem, fazendo com que as pessoas pensem mal dessa pessoa. Isso é tudo mentira, isso tudo vem do diabo. Então, realmente, a verdade faz a justiça ser feita. E, né, quem é a nossa verdade? É Jesus. Jesus está conosco, nós podemos nos confortar nessa verdade, que Jesus é a nossa justiça. Um versículo que você pode também usar como oração está em Lamentações, capítulo 3, versículo 59, que diz: julga a meu favor, ó Senhor, pois conheces as injustiças que tenho sofrido. Então você pode orar, porque se os próprios profetas, né, da Bíblia oravam nesse sentido, você também pode se confortar nessa palavra. E se isso está como exemplo na sua Bíblia, na nossa Bíblia, na Bíblia que Deus deixou pra gente, então você pode usar isso como exemplo e orar sobre isso, para que Deus faça justiça na sua vida. De alguma forma, algum proveito você vai tirar disso, algum ensinamento, alguma intimidade muito grande que você vai ter com Deus nessa busca, você vai ter, pode se confortar nisso. Outros versículos muito interessantes também sobre isso que a Bíblia diz, são esses versículos que estão em 1 Pedro, capítulo 2, os versículos 19 a 21, que dizem: se vocês suportarem sofrimentos injustos, sabendo que esta é a vontade de Deus, Ele abençoará vocês por causa disso. Pois se vocês fazem o mal e são castigados, qual é o merecimento de suportarem com paciência o castigo? Mas se vocês sofrem por terem feito o bem e suportam esse sofrimento com paciência, Deus os abençoará por causa disso. Pois foi para isso que Ele os chamou. O próprio Cristo sofreu por vocês e deixou o exemplo, para que sigam seus passos. Então, esses versículos aqui falaram muito comigo também, para fazer esse vídeo. Por quê? Porque realmente, quando a pessoa faz uma maldade, quando a pessoa comete alguma injustiça e ela sofre por causa daquilo, ela é castigada, ou ela é disciplinada, ou alguma coisa acontece que ela se sente mal por causa daquilo, ela está sofrendo porque ela está sofrendo consequência daquilo. Então, não tem nenhuma virtude disso. É isso que esses versículos estão dizendo. Mas quando você sofre por não ter feito nada, na verdade você sabe que você só fez o bem. Às vezes você estava ali tentando, por exemplo, ajudar um amigo seu, falando: não, sai desse caminho, você está errado, não faz isso. Ou então você é vítima de alguém e fala: olha, isso me machuca, isso dói, isso é errado, isso que você faz é errado, não agrada os olhos de Deus. E essa pessoa te retribui com injustiça, falando que é você que está errado, que é você que está errada, ou te acusando perante as pessoas e se fazendo de vítima e fazendo com que todos pensem mal de você, atribuindo coisas que você não é e que você não tem. Essas coisas você está sofrendo por fazer o bem. Você fez o bem, você está alinhado com Cristo e mesmo assim você está sofrendo. Então é como o versículo pergunta, né? Qual é o merecimento de sofrer? Qual é a virtude, né, de sofrer se você está sofrendo porque fez uma coisa errada? Não tem nenhuma virtude nisso, mas quando você está sofrendo por ter feito o bem, aí sim você vai ser abençoado. E a palavra de Deus diz claramente: você vai ser abençoado por isso. Eu não digo que essa bênção é o livramento da injustiça, que você vai ser, nossa, né, vai sofrer uma vitória maravilhosa nessa vida, né, assim, receber, ou que você vai ser muito honrado perante o público e todo mundo vai humilhar aquela pessoa que te humilhou, que te fez sofrer. Não é isso, né? Às vezes nem é bom pensar dessa forma, porque primeiramente também uma das coisas mais importantes é o perdão também. O perdão é uma responsabilidade só sua. Às vezes você fica pensando: mas a pessoa não merece, mas beleza, mas o seu coração é que tem que exercer o perdão, porque o perdão é um exercício que é individual, é você que tem que fazer, é você que tem que exercer isso no seu coração, não é a pessoa que tem que saber disso. Às vezes você nem tem condição de ir lá perdoar essa pessoa, mas no seu coração você precisa perdoar, porque é um exercício que você precisa fazer para a glória de Deus, porque Ele falou: perdoe, assim como eu perdoei vocês.
Deus perdoou as nossas injustiças, então nós temos que perdoar aqueles também que desejar o bem. Então não é isso, não é você desejar que a pessoa seja derrotada, não é isso. Mas Deus prometeu que irá abençoar. De alguma forma, mesmo que Ele te honre, né, por causa dessa injustiça que você sofreu, assim como Ele honrou Daniel, honrou o rei Ezequias, honrou o próprio Jesus, né, que está sentado à direita de Deus, reinando para sempre, e não há nome acima do nome de Jesus, não há honra maior do que a que Ele recebeu. E os outros também receberam, né, esses exemplos que eu dei. De alguma forma, Deus vai fazer com que você se alegre depois disso, que você nem lembre dos sofrimentos passados, que você vai se alegrar e ser honrado e de alguma forma, né, de alguma bênção, porque a Bíblia, Deus está prometendo, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Então confie nisso, que Deus vai te abençoar, isso não é em vão, esse sofrimento não é em vão, a injustiça que você sofreu não é em vão. Então é isso, que Deus te abençoe muito. Compartilhe esse vídeo para aquela pessoa que sofreu alguma coisa semelhante, alguma injustiça, que foi julgado errado, às vezes uma pessoa inocente foi julgada errada por alguém, estão difamando aquela pessoa que você sabe que não fez nada. Então compartilhe essa palavra de bênção para essa pessoa, comente algum exemplo, alguma coisa que possa também ser bênção para as outras pessoas. E é isso, fique com Deus e que Deus te abençoe muito.